Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 22 de julho de 2015, são 13 horas e 24 minutos, está começando o Café Missioneiro. Quem ouve e assiste o Café Missioneiro já há algum tempo sabe de uma história que eu contei aqui pelo menos umas 2 vezes. E hoje será a terceira e, digamos assim, derradeira e comemorativa vez que eu conto essa história. São Borja foi reconhecida como cidade irmã do Rio de Janeiro. Isso, na verdade, é um momento para o pessoal de São Borja comemorar. Existem outras cidades irmãs na Europa, na Ásia, na África, e no Brasil a primeira cidade irmã do Rio é São Borja. Pois, como eu já disse, há algum tempo eu contei algumas histórias aqui sobre São Borja e o Rio de Janeiro. E hoje pela manhã, quando eu me deparei com essa notícia, eu fiquei muito contente, porque a minha teoria, ou a teoria que eu pregava sobre São Borja e Rio de Janeiro, finalmente está aí comprovada. A história é mais ou menos assim. Na época do presidente Getúlio Vargas, também na época do Jango, muitos aviões vinham do centro do país para buscar víveres aqui em São Borja. Entre eles, alguma vaca carneada com a boa carne da fronteira para ser saboreada no Palácio do Catete. Paralelamente a isso, muitas pessoas iam de São Borja ao Rio de Janeiro de carona. Nisso aí viviam ali aquelas benesses do palácio. Pois uma história que aconteceu em São Borja foi de um cidadão que passou um período por lá e chegou e disse o seguinte: sou de São Borja, mas morei 2 dias no Rio. Então é mais ou menos essa história que vai sendo comemorada hoje em São Borja. No programa de hoje, o assunto não é de São Borja, mas é um assunto santo-angelense, um assunto ligado à nossa universidade. Estão aqui no programa os professores Eliseu Mânica e Eduardo Mendes para falar da especialização em Direito Civil e Processo Civil. Eu já adianto que o Eduardo Mendes não é aquele Eduardo Mendes muito conhecido aqui no microfone da Novos Horizontes FM, e sim o professor Eduardo Mendes, irmão do meu amigo Tiago Meyer Mendes, que atua na universidade. É um prazer recebê-los aqui e a gente começa, a gente vai tentar ficar só na questão da especialização, enfim, de Direito Civil e Processo Civil, mas a gente sabe que tem uma efervescência de assuntos que a gente pode tratar sobre a ótica do direito. Então, sempre que eu trago aqui no programa professores do curso de Direito, a gente aproveita para atualizar algumas questões ligadas efetivamente ao direito. Muito bem, começando a falar sobre as inscrições da pós, elas foram prorrogadas até o dia 24, que é nessa sexta-feira, né? Eu pergunto aos senhores claro que sabemos que existe uma grande necessidade do constante estudo, da constante especialização. E por isso, efetivamente, que a universidade oferece de forma sistemática também esses cursos. Eu gostaria que os senhores me descrevessem o que consiste esse curso e a pessoa que optar por ele certamente irá se diferenciar no mercado. Boa tarde, começa o Eduardo Mendes falando. Vocês verão que a voz dele é diferente da voz do outro Eduardo. Ele foi beneficiado com um microfone. Quem chega antes tem os microfones de lapela. É a questão de ordem. Então tá, boa tarde a todos os radiovintes, boa tarde Fábio. É um prazer estar hoje aqui no programa participando com esse tema relacionado ao processo civil, ao direito civil. Bem, em relação à pós, o que nós podemos falar é que um dos grandes diferenciais dela
é que a partir do ano que vem, mais precisamente de março do ano que vem, estará em vigor em nosso país um novo Código de Processo Civil, né? O projeto tramitou por um longo período no nosso Congresso Nacional e, enfim, nós teremos, após longas discussões, debates e tudo mais, um novo Código de Processo Civil que vai entrar em vigor, portanto, a partir de março do ano que vem. Então, a nossa pós, muito embora trataremos os temas tanto de direito civil quanto processo civil, mas ela tem um foco muito delimitado em relação a esse novo código. As modificações que foram introduzidas, houve significativas modificações, né, que o profissional do direito, o jurista como um todo, não apenas o formando, mas também aquele profissional já atuante, ele tem que conhecer essas novas regras, né? Então, atento a isso, foi elaborada e pensada essa pós, para preparar os profissionais, os juristas, então, para que tenham conhecimento sobre essas novas regras, essas novas sistemáticas. Então, penso que o principal foco, Fábio, é essa preparação para o que está por vir, né? O que está por vir, e as dúvidas são bastante, a gente tem conversado, não só alunos, com colegas, existem bastante dúvidas. A doutrina ainda é, de certa forma, tímida, então penso que é sim um diferencial para aquela pessoa que puder se dedicar com um pouquinho, que é justamente o espaço que a pós-graduação oferece, né? Esse debate, enfim. Boa tarde, professor Eliseu, é um prazer recebê-lo aqui. O seu filho já esteve aqui conosco, falando da Esperato Investimentos. Eles estão comemorando aí a nova sede, né, que está sendo aberta aí nesses dias aí, e para mim também é um grande prazer receber o senhor aqui, sabendo de toda a sua trajetória, e não trajetória que se chegou a um ponto, uma trajetória em absoluto andamento. Muito boa tarde, o senhor sinta-se em casa aqui no Café Missioneiro. Obrigado, Fábio, boa tarde o Eduardo e os estimados ouvintes da Rádio Novos Horizontes, de toda a região missioneira. É um prazer em estar aqui, um prazer também falar sobre processo civil, que é uma das minhas paixões. E nós temos aí o curso de pós-graduação em processo civil e estamos à disposição para questionamentos aí. Muito bem. A hermenêutica, os fundamentos desse novo código, o que o senhor pode nos adiantar? O que mudou muito e que está sendo objeto de estudo nesse momento? O novo Código de Processo Civil, na verdade, muda mais do que muita gente está pensando. E vai mudar mais ainda se nós, profissionais do direito, advogados, juízes, integrantes do Ministério Público, funcionários do Poder Judiciário, nos aperfeiçoarmos adequadamente para bem aplicarmos e interpretarmos este novo Código. Mas ele se baseia fundamentalmente em 3 pilares, Fábio. Primeiro deles, reduzir o número de processos nos tribunais. Segundo lugar, diminuir o tempo de duração do processo. E um terceiro pilar, que é talvez o fundamental, é decisões justas e eficazes. Ou seja, para quem não, digamos assim, não é do ramo do processo, imagina que, digamos assim, isso não vai mudar muito, porque isso já estava dito. Não. O novo código determina procedimentos e estabelece a norma para o não cumprimento daquilo que estabelece. Eu sei que te acompanho no teu programa, eu sei que tu gosta muito de discussão filosófica. Então, digamos assim, o nosso direito que o legislador está propondo no processo civil é um direito novo, que está superando o direito processual civil clássico, aquele baseado lá nos pressupostos do liberalismo, em que é cheio de formalidades e de pouca eficácia. Digamos assim, hoje nós temos 2 escolas de processo civil no Brasil que são absolutamente distintas. Uma é a escola paulista, influenciada por um italiano, Enrico Túlio Libro, que chegou ao Brasil em 1939 e saiu em 1948, mas que criou toda uma escola da autonomia do direito de ação, ou seja, entende que o processo é autônomo, que está desvinculado do direito material, etc, etc. E nós temos a escola gaúcha, de certa forma a escola do Pernambuco, que foi ponteada em um determinado tempo por Pontes de Miranda, né?
talvez um dos maiores processualistas brasileiros, que sempre trabalhou com a ideia da eficácia da prestação jurisdicional. O processo como instrumento da realização do direito material, que hoje essa escola é denominada de formalismo valorativo, ou seja, o formalismo está a serviço do direito material. E o novo Código trabalha exatamente nesta perspectiva de eficácia da prestação jurisdicional. Sentenças, decisões justas e eficazes. Não adianta ser justa e muito bonita se não tiver eficácia, do entregar o bem da vida a quem dê direito. Então, o novo Código visa toda essa discussão. E a partir destes parâmetros, nós temos que interpretar de uma forma diferente o processo civil no Brasil. Por exemplo, se trabalhou por muito tempo, e ainda hoje tem setores que ainda trabalham na prática forense, e eu digo prática forense do lado de dentro e do lado de fora do balcão, com a ideia do direito interpretado pela sua literalidade. O novo Código estabelece aquilo que já deveria ser feito a partir da Constituição Federal. O ordenamento jurídico tem um conjunto de valores estabelecidos na Constituição, e esses valores têm que dar a coloração em toda a norma, toda a regra. Quer dizer, não pode estacionar em lugar destinado a deficiente. Isso é um direito fundamental, não é só a regra que se interpreta, é o direito fundamental de proteger o especial, aquele que tem necessidades específicas. Ou seja, é essa interpretação que se impõe agora, mas o Código muda mais do que parece. E este curso de pós-graduação que a URI está propondo tem essa finalidade, exatamente de discutir tudo o que vem de novo e que vai modificar a prática. Claro que vai modificar se nós nos prepararmos, porque mudar a lei não muda muita coisa se as pessoas não mudarem a forma de pensar. Nós temos que olhar a nova lei com um novo olhar e não com as teorias antigas, não que elas estão todas superadas, mas elas precisam ser interpretadas numa nova perspectiva. Uma crítica que se faz a um segmento da advocacia, e eu convivo bastante com advogados, pessoas que estão em busca de formas de processar as outras. Isso sobre uma ótica assim não dentro da advocacia, mas as pessoas olhando aquilo de fora veem, né? Eu já ouvi esse tipo de comentário. Passaria por aí também essa mudança desse comportamento, de buscarmos algo mais conciliador, algo que simplificasse um pouco mais a nossa vida. Ao contrário da ação de determinadas pessoas que estão em busca de problemas para transformar aquilo em processos e, porventura, formas de se ganhar dinheiro. O senhor concorda comigo? Plenamente. Inclusive, o Código estabelece no artigo 6º a necessidade de cooperação entre os sujeitos do processo. E estabelece também o princípio da boa-fé objetiva, que é uma questão nova. Nós sempre tivemos o princípio da boa-fé no processo, mas era uma boa-fé subjetiva. E aquilo que é subjetivo, muitas vezes, foge ao alcance da questão prática. O novo Código trabalha com a ideia de boa-fé objetiva dos sujeitos do processo. Agora, eu diria, nessa questão, digamos assim, o verdadeiro advogado não tem esse procedimento que tu colocaste, mas em todas as profissões, enfim, tem pessoas que têm comportamentos distintos, mas a ética deve nortear o profissional do direito. Deve ser uma radicalidade ética e uma radicalidade nos estudos, porque o grande valor do profissional do direito está no permanente estudo e na sua inabalável postura ética. Exatamente. E eu tenho acompanhado também entregas de carteiras para jovens advogados. Isso tem acontecido de forma aí uma vez por mês, 5, 8, 10 novos advogados recebem a sua carteira da OAB. Eu observo que o discurso
no momento da entrega, por parte da presidência da OAB aqui, chama muito a atenção e coloca uma forma, vamos dizer assim, de apertar esses jovens aí, para que eles tenham esses procedimentos éticos de largada já, para que não busquem esses caminhos aí de achar formas de se ganhar dinheiro só, tendo essa preocupação efetiva com a ética. O senhor chamou a atenção de uma questão que eu gostaria de aproveitar a presença de vocês aqui, em relação a um movimento que está acontecendo na cidade para que as pessoas respeitem efetivamente os espaços demarcados para portadores de necessidades especiais, idosos, no momento que vão estacionar os seus veículos. Existem pontos críticos de deficiência de vagas para estacionamento na cidade, e as pessoas com aquela desculpa: eu vou parar só um pouquinho, eu preciso descarregar alguém, enfim, acabam por utilizar esse espaço. Na noite passada, em frente ao IESA, uma ação da Brigada Militar recolheu veículos que utilizavam essas vagas destinadas aos deficientes. Que bom que isso está acontecendo, e o incrível é que há pelo menos há pouco mais de 2 ou 3 semanas a gente chamou a atenção para esse tema aqui em Santo Ângelo, que estava surgindo aí um grupo de apoio a isso em rede social. E é incrível, né, que todos os dias as pessoas passaram agora a postar fotos em relação a isso. O senhor, isso é uma questão clara de cidadania, assim, é um ponto de partida, eu acho, para se viver em sociedade. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso, se o senhor endossa essa questão e por que nós temos que efetivamente ter esse pensamento. Enfim, para os dois. Bem, eu poderia dizer o seguinte, primeiro que fico muito feliz com essa notícia, né, do recolhimento desse veículo, e a gente verifica desde nas redes sociais, em vídeos do YouTube, que há uma série de movimentos mesmo para coibir esse tipo de prática, né? Em alguns vídeos do YouTube, até um grupo, se não me falha a memória, do Paraná, em que eles colam adesivos nos veículos que estacionam para vagas para deficientes, aquelas pessoas que não precisam. Protestos bem-humorados. Exatamente, o que é uma forma até de coibir. E realmente a gente vive analisando toda essa questão, uma crise ética, né, em todos os setores, inclusive na advocacia, como o professor Eliseu Mânica muito bem falou, e nessas questões do dia a dia da cidadania, como tu mencionaste, né, Fábio? Então, é necessário que a gente busque um resgate de uma visão mais humanista e nas práticas do dia a dia. Aquele cidadão, exatamente como tu mencionou, aquele cidadão, ele estaciona na vaga para deficiente, desculpa, num dia de chuva, por exemplo, com aquele velho pretexto: não, mas é bem rapidinho, né? Só que a pessoa que tem a necessidade especial, para ela, de repente, se deslocar, com certeza é muito mais difícil. Então, se existe aquela vaga, ela deve ser respeitada, né? E as pequenas práticas que você faz tanto para o bem quanto para o mal, ela tem uma repercussão. Então, aquele cidadão, quando ele estaciona a vaga deficiente, isso tem uma consequência, uma reação negativa no próprio grupo social. Uma reação de que é permitido. A partir do momento que tu sabe que naquela determinada sociedade, naquele local, não é permitido, aquilo começa a trazer uma espécie mais chama de esperança para os cidadãos. Exato. Né? Então, esse resgate dessas práticas, pequenas práticas positivas e coibir práticas negativas é muito necessário. E eu vou dizer para ti, é difícil fazer isso. Porque pelo nosso egoísmo. Eu vou dar um exemplo. Hoje pela manhã eu necessitava estacionar nas proximidades dessa área clínica aqui da cidade ali, e a única vaga disponível era uma vaga para deficiente que ficava justamente em frente ao lugar que eu necessitava estacionar.
chegar, enfim. E eu tive que circular naquele quarteirão ali 2 vezes até encontrar uma vaga. E as 2 vezes que eu olhava para aquela vaga e vinha aquela sensação de aproveitar aquele momento e estacionar ali. E esse é o momento que o cidadão tem que ter consciência que está numa sociedade e que aquela vaga, que uma pessoa que tem, como a denominação já diz, necessidades especiais, né? Se alguém tivesse naquele horário uma consulta marcada ali, ele não poderia estacionar. Né? E aquela vaga fica ali, à espera justamente dessa pessoa, porque ela encontra dificuldades em poder transitar dentro dessa sociedade. E esse é o respeito que nós temos que ter. É verdade. Talvez aí colocar no debate essa questão, o final do século XX, o início do século XXI, marcou a sociedade pelo respeito às diferenças e a tolerância, ou seja, está se buscando o respeito às diferenças, e ou seja, uma pessoa que tem necessidades especiais, ela deve ser, digamos, como cidadã, proporcionadas condições que a elevem à condição de uma proximidade de igualdade com os demais. Exatamente. Ou seja, é uma forma de você, reconhecendo as diferenças, proporcionar uma aproximação de igualdade. E isto é fundamental. Mas eu tenho dúvida, Eduardo, tu colocaste aí, que as pessoas não respeitam. Eu acho que nesse aspecto a sociedade nunca respeitou a sociedade brasileira. E agora nós passamos a exigir respeito. Tanto é que não tinha estacionamento para pessoas com necessidades especiais, idosos, etc, etc. Então nós criamos caminhos de aproximação dos diferentes. Eu acho que isso é uma marca da sociedade que nós temos que estimular e que é fundamental, ou seja, o ser humano ser tratado como ser humano e ser valorizado como tal. Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo. Em seguida, a gente fala da vinda do ministro do STF, Teori Zavascki, para a aula inaugural deste curso de pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Um dos principais personagens da atualidade no Brasil estará aqui em Santo Ângelo, justamente na aula inaugural. Nós já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Uma e 51, alguns já sabem aqui, por exemplo, o advogado e professor bem informado Eliseu Mânica já sabia. Santo Ângelo terá em breve uma unidade das lojas americanas. Quem viaja e resolve fazer aquelas comprinhas, sempre, o meu amigo Matheus Rasta disse que faz isso, sempre faz suas comprinhas nas lojas americanas, pois agora Santo Ângelo terá a sua unidade aqui na Marquês do Herval, onde ficavam as lojas Obina. Eliseu Mânica e Eduardo Mendes estão comigo aqui. Nós tratamos da pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, cujas inscrições seguem até a próxima sexta-feira. As informações, os interessados devem acessar santoangelo.uri.br ou dirigir-se à Secretaria de Pós-Graduação no prédio 6 do campus, entre 8 e 11h45 da manhã e das 13h30 até as 17 horas. A seleção será realizada nos dias 27 e 29 de julho, a base do currículo e do histórico acadêmico. E a matrícula será efetuada no período de 30 de julho a 6 de agosto. São 390 horas aula. E o corpo docente é integrado por uma lista extensa de importantes nomes na academia. E o interessante que chama a atenção é a presença do ministro do STF, o senhor Teori Zavascki, na aula inaugural.
esse é um dos nomes mais citados no país no momento. O juiz Teori Zavascki, ele foi considerado o homem do ano, aí está recebendo premiações sobre isso, mas mais do que, acima de tudo, né, um ministro que está lá, senhor, me desculpe, só um pequeno pigarro aqui, à frente da investigação, enfim, dessa investigação feita pela Polícia Federal, e dia a dia, né, está trazendo para nós aí uma surpresa em relação ao que foi feito no país aí, enquanto se noticiavam outras coisas, né? E eu gostaria que os senhores comentassem como que isso foi articulado, enfim, para que ele possa estar aqui. A coordenação desse trabalho está com a professora Jane Bervange, faz um trabalho extremamente dinâmico, juntamente com os demais professores que estão organizando esse curso, e a professora Jane, como tem uma vinculação muito forte com o exercício da advocacia também, além da docência, ela que acabou mantendo esse contato com o ministro. Mas vale lembrar que o ministro Teori Zavascki foi desembargador aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ou seja, é uma pessoa vinculada ao Rio Grande do Sul, é efetivamente um grande processualista na área do processo civil, sobretudo, e certamente a sua presença vai ser muito importante para discutir temas relevantes sobre o processo civil. Ele vai proferir a aula inaugural. Mas eu diria assim, para os ouvintes especificamente, este corpo docente, na verdade, é composto por professores com conhecimento acadêmico, mas também com vida prática, seja na advocacia, na magistratura. Aí tem, por exemplo, além de profissionais, digamos, juízes, advogados, desembargador, também estão incluídos aí. Portanto, será um curso que vai ser de grande importância para trocarmos ideias sobre um novo Código de Processo Civil, mais precisamente sobre um novo pensar sobre o direito. Em relação ao ministro, né, então a gente verifica a preocupação dessa proposta realmente da pós em trazer efetivamente pensadores desta área, tanto do civil quanto do processo civil. E o ministro Teori é um dos articuladores, dos pensadores, um dos integrantes daquele grupo de notáveis que pensou esse novo Código de Processo Civil. Então, a gente só mostra o esforço para que essa pós realmente tenha esse foco diferenciado. E como o professor Mânica falou, a nossa proposta é que se tenha, obviamente, o conhecimento teórico, né? Mas que se traga também essa vivência prática, essas dificuldades práticas, essas dúvidas que cercam os profissionais no dia a dia, né? E justamente sob a luz do novo Código de Processo Civil. Então, vai ser muito interessante essa pós, e a vinda do ministro só tem a engrandecer. Ok, os senhores têm alguma manifestação final? Eu, de minha parte, agradeço o convite, Fábio, a Rádio Novos Horizontes, aí a oportunidade e o prazer em estar aqui trocando algumas ideias com o nosso amigo Mendes, Eduardo Mendes, e também contigo. Sou ouvinte do Café Missioneiro. Lisonjeado com eu sou um ouvinte parcial porque eu tenho o hábito da sesta, então em torno de 1h30 que eu começo a 1h40 por aí. Eu começo a cesteada é o meu maior concorrente. Inclusive, às vezes, como eu contei para os senhores aqui, no primeiro ano de programa foi difícil, porque eu era muito acostumado com a cesteada. Mas eu gostaria de, como ouvinte, parabenizá-lo pela qualidade da discussão. Eu acredito que a mídia tem um papel, como diria o Saramago, o único pesquisador de língua portuguesa a ganhar o prêmio de literatura, né? Exatamente. Prêmio Nobel. E o Saramago dizia o seguinte: temos deficiências de pensar. Só o pensar pode nos levar a algumas conclusões. Nós vivemos uma sociedade que pensa pouco, ou deveria pensar mais.
Então, a discussão que vocês fazem, às vezes eu acompanho bem isso, ou seja, discutir questões substanciais de um ser humano pensante em transformação, em adaptação, em melhoria. Eu acho que isso, Fábio, essa discussão é extremamente interessante e nesse sentido de cumprimento à Rádio Novos Horizontes por esse trabalho que vem realizando cotidianamente. Muito obrigado. Eu fico, como eu digo, lisonjeado e o nosso objetivo mesmo é propor isso, de que as pessoas pensem e, acima de tudo, mostrar que nós não precisamos pensar sempre do mesmo jeito ou sempre pensar da mesma forma. Eu várias vezes aqui mudei de opinião. Mas refletir para chegar a uma conclusão, ou seja, a conclusão tem que emergir de uma análise crítica, de uma discussão. E aí, claro, que é bom que a gente chegue a alguma conclusão, mas a conclusão de hoje pode não ser a daqui a uns dias. Exatamente. E, Eduardo, eu gostaria um dia de convidar aqui, já fica livre para isso, o Thiago vem aqui agora, desde a última segunda-feira, às segundas-feiras. Antes ele vinha às terças, a gente fez um ajuste aí no nosso cotidiano, que ele tem compromissos agora às terças, de marcar um programa familiar aqui, vamos dizer assim, que tu participe junto com o teu irmão aí, pelo menos a audiência em casa, certamente vocês iam ter, né? Bom, eu faço, primeiramente te digo que o convite certamente aceito, né? E é uma satisfação enorme realmente estar participando hoje do teu programa e faço eco às palavras do professor Mânica, realmente também gosto muito do programa, parabenizo pela essa iniciativa de um programa diferenciado, que discute várias questões aqui neste horário, e eu vejo que as pessoas conversando com amigos, com alunos, eu vejo que o pessoal tem ouvido muito o programa e comentado, o que é muito positivo. E realmente tu tocou num ponto que eu considero substancial, que além da reflexão, é essa questão de nós permitirmos ou nos permitirmos a divergência da opinião. Né? Isso é salutar, seja numa democracia, seja para que a gente escute o outro e respeite a opinião. E a divergência da opinião é justamente, ela engrandece, né, as ações. E isso aqui até me lembra um filósofo dos nossos dias, que é uma pessoa extremamente respeitada hoje no mundo, que é o Luc Ferry. E ele tem uma frase que é nesse sentido, de que as divergências pessoais, as divergências de pensamento, me perdoem, não exclui o respeito pelo outro. E é exatamente isso. Quando você diverge de determinada opinião, é no campo das ideias e jamais no campo pessoal. Né? Isso é um ponto muito importante. E de resto, eu agradeço pela participação hoje, poder estar aqui junto com o professor Mânica, ao seu lado também, conversando um pouquinho sobre essas questões referentes ao processo civil, ao civil e tudo mais. Questões de cidadania também. Ok, Obrigado. Chegamos ao fim agora, 2h01. O Café Missioneiro vai voltar amanhã. Eu vou trazer aqui uma história que poucas pessoas sabem em Santo Ângelo. Há alguns anos atrás, ontem foi anunciada, antes de falar de alguns anos atrás, ontem foi anunciada a reforma do prédio da OAB, inclusive uma solenidade ocorreu por lá e tal, pois aquele prédio pertencia a uma entidade que, na verdade, foi criada só para que ocorresse aquela doação. Amanhã a gente vai contar direitinho essa história e contar também os meandros de como esse assunto foi resolvido, que não foi fácil. Envolveu a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, a subseção do Rio Grande do Sul da OAB, enfim, a Justiça, o tabelionato e tudo isso. Toda essa questão será apresentada aqui no Café Missioneiro, trazendo também a boa notícia do início das obras, que vai otimizar o espaço, inclusive para que os advogados possam utilizar isso. Os senhores sabem disso, da dificuldade, muitas vezes, que os colegas encontram em dispor de um espaço para poder desfrutar desse espaço, não só para o entretenimento e para o lazer,
mas também por questões que envolvam a relação do advogado com a ordem, né? Então esse é o nosso assunto de amanhã. 2h03, este é o meu boa tarde, uma alegria muito grande aqui de podermos agora, quando abrirmos as nossas cortinas do estúdio, olharmos para esse dia maravilhoso de inverno que finalmente aconteceu. Então tá, até amanhã e boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.